Este é um vídeo acadêmico que será apresentado por alunos do curso de Direito, turma A, da disciplina Introdução à Ciência Política, TGE. O grupo é composto pelos alunos Edilei Hammer, Daiane Silva de Ávila, Thaís Rodrigues Nepomuceno, Priscila Machado Gera, Gleice Machado, Camila Xavier Pinheiro, Maria Inês Almeida Souza e Thaísa Fernandes da Gama. O livro 1984 é um romance distópico da autoria do escritor britânico George Orwell, publicado em 1949. É um gênero de ficção científica e seus principais personagens eram Winston Schmidt e Julia, que protagonizaram um breve romance. Era um dia frio e luminoso de abril, e os relógios davam 13 horas. Assim começa um dos romances mais citados do século XX. A frase omite o ano da ação, mas isso seria redundante, pois ele dá nome à obra de 1984. Só a menção ao título desencadeia uma avalanche de associações mentais, comunismo, política, nazifascismo e tortura. O livro ganhou fama por tratar de forma ficcional de uma das grandes mazelas contemporâneas. O totalitarismo, escrito pelo jornalista, ensaísta e romancista britânico George Orwell, e publicado em 1949, o texto nasceu destinado à polêmica, foi traduzido em 65 países, virou minisséries, filmes, inspirou quadrinhos, mangás e até uma ópera, mas estava demorando. Ganhou renovados holofotes em 1999, quando a produtora holandesa Endemol batizou seu reality show, formato que chegou à TV nos anos de 1970, The Big Brother. O mais sinistro personagem, ou melhor, entidade do livro, o pai da ideia. John Demol nega de pés juntos a inspiração, mas há outras associações possíveis, além do nome do programa, a origem do título de 1984. É controversa, o UOL supostamente queria o último homem da Europa, mas seu editor, Frederick, insistiu que trocasse por algo mais comercial. O texto foi concluído em 1948 e o nome traz os 2 dígitos finais invertidos. Era uma forma de dizer que a distopia descrita não era uma ameaça distante. No enredo, que tem Londres como cenário, na fictícia Oceânia, tudo gira em torno do grande irmão. 45 anos de bigodão preto e feições rudemente agradáveis. O Big Brother é o líder máximo. Assumiu o poder depois de uma guerra de escala global, análoga à Segunda Guerra, porém com mais explosões atômicas, que eliminou as nações e criou 3 grandes estados transcontinentais totalitários. A Oceânia reúne a ex-Inglaterra, as ex-Américas, ex-Austrália, Nova Zelândia e parte da África. É um mundo sombrio e opressivo. Cartazes espalhados pelas ruas mostram a figura bizonha da autoridade suprema e o slogan: o grande irmão está de olho em você, e está mesmo, literalmente, graças às teletelas espalhadas nos lugares públicos e nos recantos mais íntimos dos lares. Elas são uma espécie de televisor, capaz de monitorar, gravar e espionar a população com um espelho duplo. A intimidade era tão devastada ali quanto na casa do Projac, que sediou a última edição do Big Brother Brasil. Wilson Smith era o protagonista da história. Ele fazia parte do Departamento da Verdade. O Departamento da Verdade, ele era encarregado por editar as informações que chegavam até eles para repassar para a população, fazendo com que a população ficasse alienada de acordo com aquilo que eles editavam nas informações. Ou seja, as informações não eram verídicas e a população acreditava naquilo que eles eram lançados. Mas justamente porque o governo fazia com que isso acontecesse. O governo queria alienar o pensamento da população para manter o poder. Apesar de não ser de acordo com esse regime,
Wilson ele sempre se manteve calado, ele não se manifestou. Escrevia nos seus diários algumas opiniões, porém nunca chegou a se manifestar no tanto. Até que um dia ele conheceu Júlia. Júlia ela também era oposta a esse regime e ela era funcionária do departamento de ficção. Chegaram a ter um romance que o fez acreditar que uma rebelião era possível. Porém, o sentimento transgressor não fez com que acontecesse uma reviravolta, tanto que foram punidos por causa do pensamento oposto que eles tiveram ao regime do governo, que era o regime totalitarista. Nascido na Índia em 1903, filho de um funcionário colonial inglês, ele nunca levou uma vida fácil. Cursou uma escola de elite em vez de seguir o caminho seguro, matriculando-se numa universidade chique como Ford. Entrou para a política imperial da Índia, lá conheceu de perto a truculência de Império Britânico no esforço de controlar os nativos. Weber tinha tudo para ser promovido, mas escandalizado, largou a farda e foi levar uma vida boêmica em Paris e Londres. Nessa época, liberou a mendicância. Em 1936, viajou para a Espanha para lutar contra o franquismo na Guerra Civil. Foi ferido no pescoço e dali adiante só conseguiria falar em tom baixo. Dizia ser um socialista democrático. Uma de suas marcas pessoais era um registrado sendo de justiça e de busca pela verdade. Algumas admirava, outras não. E que essa característica ajudou a se destacar das utópias. As políticas, inclusive soviética, impressionantemente atacando também em Revolução dos Bichos em 1945. Pouco descreveram também tortura política nas páginas 1984. O Brenho, figura do partido, usa um método especialmente cruel, o flagelo com o rosto. Eles soltaram sobre o seu rosto e começaram a devorá-lo. Às vezes ataca pelos olhos, outros abrem o caminho pelas bochechas, devorar a língua, diz Winston. Ele foi chamado de dedo duro, pois entregou uma lista com 130 simpatizantes do comunismo ao serviço secreto britânico. A obra pode se considerar profética também pela questão de quebra de privacidade, o que no tempo atual vem ocorrendo cada vez mais. Pessoas tendo a sua privacidade exposta à mídia. E com o avanço da tecnologia permite um amplo monitoramento. Mas Orlan imaginava que a geração atual iria gostar tanto do exibicionismo como a galera do Big Brother e usuários do YouTube, Facebook e entre outras redes sociais. Uma especialista em comunicação, Cosette Castro, falou em uma entrevista que as pessoas não gostam do anonimato e através das redes sociais podemos ver que exibir a privacidade virou algo comum. Na obra, o criador do Big Brother, John, fala que o governo que observa tudo através das câmeras, sendo autoritarismo e não de exibicionismo, que é o nosso caso atual, né? Mas Orwell fez questão de frisar que existe uma ligação, sim, entre o exibicionismo e totalitarismo. Temos curiosidade de saber como o outro dorme, come e toma banho. O Big Brother propicia uma resposta a esse anseio, diz Cosette, o fenômeno do reality show, que talvez tivesse escandalizado o escritor mundial. No Brasil, faz sucesso há 10 anos. O reality show é um laboratório da qual a audiência também faz parte, afirma Cosette Castro, referindo-se ao poder dos telespectadores de decidir o destino dos participantes dos programas. O Big Brother da ficção foi superado pelo grande irmão da realidade. Teletelas, viveremos em uma era em que a liberdade de pensamento será de início um pecado mortal e mais tarde uma abstração sem sentido. Disse Orwell. As teletelas do livro são ferramentas de controle, estão em todo canto, transmitem mensagens e monitoram ao mesmo tempo. Com a nova fala, o mundo de 1984, a língua ganha novos termos e as palavras antigas novas acepções. A semântica é distorcida, justamente para criar um estado de estupor e confusão. Isso está expresso no lema do Partido Único: guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. O grande irmão é um ditador e líder do partido. É dever da população amá-lo, embora nunca tenham visto essa pessoa.
Ele representa o perigo do totalitarismo, junto com as teletelas. Nas ruas, os cartazes mostram seu rosto dizendo: o grande irmão está de olho em você.